Na semana passada, a gente começou esse bate-papo com a Angélica Giroto, sobre as mudanças que ela fez, como ela montou esse imóvel, que ela mora, que é um imóvel alugado. Hoje nós vamos dar continuidade trazendo mais dicas bem interessantes que pode ajudar a você que de repente acabou de mudar ou está para mudar para um imóvel alugado. A entrevista começa já já. Angélica, na semana passada a gente falou um pouco sobre as mudanças que você fez, as ideias que você teve na parte da cozinha e do seu quarto. Hoje nós vamos dar continuidade falando do restante do apartamento. E tem um quarto a mais, além do teu quarto, que você resolveu chamar de quarto da bagunça, que é uma ideia legal porque você colocou ali todas as coisas para as quais você ainda não tem uma destinação e aquilo fica confinado num espaço fechado. Mas nesse quarto me chamou muito a atenção essa mesa que você tem. É uma mesa que você fez, é isso? Fui eu. Eu precisava de um escritório no apartamento antigo, né? E também uma outra fase que eu não tinha orçamento. E aí eu comecei a pensar, o preto, ele funciona muito para você quebrar o galho justamente quando você precisa colorir alguma coisa, mas não sabe bem como, né? Então eu acabei comprando dois cavaletes e uma porta, numa loja de material de construção, e eu aí pintei as portas, os cavaletes de preto e encapei a mesa com contact preto, e esse tipo de contact preto, ele pode te servir como lousa. Então, se você tem uma mesa super comprida e você está trabalhando no centro, e você, de repente, você quer fazer alguma anotação, né? É uma graça, mas dá para você fazer uma decoração. Há 15 dias foi meu aniversário, desmontei toda a mesa, desci para o salão de festas, fiz uma feijoada em cima daquela mesa, e aí com o giz a gente fez a decoração, couve, feijoada, farofa. Então, ela é multiuso, você leva ela para onde você quiser, ela não fica só lá, não, ela roda bastante essa mesa, viu? Quando a gente vai para a sala, dá para perceber que é o espaço prioritário do seu AP e que você resolveu fazer uma. Ele é um espaço grande, você resolveu fazer uma divisão em sala de jantar e sala de estar e TV. É isso mesmo? Então, Flávio, foi assim, como o apartamento é da família, eu já tinha vindo aqui quando o meu pai e a esposa dele moravam aqui. E é impressionante, porque muitas pessoas da família também conheceram o apartamento na configuração antiga e na configuração atual, né? E é a metragem, o apartamento continua do mesmo tamanho, mas a configuração dos móveis que eu coloquei, por exemplo, a mesa, em vez de 6 cadeiras, eu coloquei só 5 e encostei na parede, para poder ter uma área de circulação pela entrada, né? A sala de TV, ela acaba ficando mais distante, porque a cozinha está, né, atrás de mim aqui, né? E eu consegui um cantinho de leitura no meio dessa. Depois eu vou te mandar uma foto do cantinho de leitura que eu consegui entre a passagem da sala de jantar e da sala de estar. Você consegue ainda um cantinho com uma mesa, uma poltrona gostosa para você poder ou integrar com os outros ambientes ou ter um ambiente só para uma pessoa. Sem dúvida, ficou um espaço muito legal, muito agradável. E a gente consegue perceber pelas imagens, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse espaço é a questão da luminosidade. Você tem grandes janelas que devem te permitir passar a maior parte do dia com iluminação natural numa boa, né? E você teve uma ideia que eu achei bem interessante. Você pegou uma das janelas, colocou em cima dela um suportezinho de metal e pendurou um vasinho de espelho. Isso deve te gerar um reflexo quando a luz bate, é uma coisa interessante, né? É de espelho, é. E aqui o sol se põe aqui de frente para minha janela, né? Então, quando dá 2, 3 horas da tarde, o sol que incide por essa janela, ela reflete e fica pontinhos de luz na sala toda. Eu quero comprar mais. Eu quero colocar no outro cantinho ali.
fica bem gostoso. Você pode comprar ele pronto, como foi o meu caso, mas você pode, se você compra rolos daqueles espelhinhos de globo de discoteca nos 70, você pode comprar rolo, pode comprar folhas daquilo, né? Dá para você fazer esse tipo de coisa, cobrindo superfícies. A ideia do redondo é porque o redondo ele gira e aí os pontos de luz eles ficam móveis. Mas qualquer artesanato feito desse tipo de espelhinho, quando você coloca num lugar estratégico com a luz de algum, né, algum horário do dia, ele reflete na casa. Quando a gente fala da sala de jantar, aí você fez uma opção, você tem a mesa de jantar, que é uma mesa grande, retangular, de madeira maciça, e você teve a ideia de encostá-la na parede, perdendo um espaço de cadeira, mas também te possibilitando aumentar o espaço de circulação nessa área, né? É, isso era uma disposição que eu tinha no apartamento antigo. Quando eu vim para cá, eu percebi que eu teria espaço para colocar a sexta cadeira, mas não ia ter tanto espaço de circulação para as pessoas que estariam sentadas nessa cadeira, né? Então eu falei, não, eu prefiro, foi o que acabou acontecendo, eu preferi manter ela no lugar encostado na parede para sobrar mais espaço, e aí eu acabei criando um novo ambiente em troca de uma cadeira que eu não coloquei na mesa, eu consegui espaço para criar um outro ambiente pequenininho. E uma solução interessante que você encontrou e que me chamou a atenção foi essa das capas nas cadeiras. Originalmente, elas tinham um estofado listrado, colorido, e aí você colocou umas capas num tom creme, né? Como é que surgiu essa ideia? É assim, Flávio, o que, que eu penso, né? Nas casas onde eu morei, acho que quase todas as vezes eu nunca tive dinheiro para poder fazer tudo o que eu queria de uma vez só. E eu acho que isso é uma coisa boa em certo ponto. Por quê? Porque antes da gente fazer, a gente tem que experimentar as coisas, né? Então, a minha ideia, quando eu comprei essas capas da cadeira, era justamente testar as cores desse estofado que eu pretendo colocar no futuro, entendeu? Então, eu mantive elas justamente porque eu gostei desse tom de bege. Se eu não tivesse gostado, seria R$ 40 que eu teria desperdiçado, poderia doar para uma outra pessoa que usasse essas capas e eu poderia testar novas capas com outras cores, para aí sim, quando eu tivesse oportunidade, eu mandar fazer um estofamento definitivo. Então, eu acho que, às vezes, aquilo que a gente chama de adversidade, de falta de grana, na verdade, eu acho que é uma oportunidade de você sentir o espaço que você está vivendo para você tomar boas decisões num futuro, entendeu? E do outro lado da mesa, encostado na parede, você tem um buffet grande, preto, de madeira, né? Onde você conseguiu essa peça? São dois bufês que eu também comprei na internet, e no mesmo site que eu comprei as peças da cozinha e da lavanderia, eu comprei esse buffet porque eu precisava de lugar para colocar minhas toalhas e meus lençóis. E aí, quando ele chegou aqui, ele ficou no meio e eu percebi que a parede ela é exatamente a medida de dois bufês desse. Então, eu tenho dois bufês iguaizinhos um do lado do outro e aí eu consegui mais espaço. Parece um só porque eles são iguais, né? Eu ia mesmo falar dessas prateleiras que tem acima do buffet, porque aparentemente elas são de madeira bruta, parece ser uma solução simples, prática e acessível, né? São. Então, de novo, eu estava fazendo uma experiência, né? Então, o que que eu fiz? Eu comprei os suportes pretos pela internet, e como eu estou fazendo essa experiência de selva urbana, tem muitas plantas ali na parede oposta, eu não sei quanto peso eu vou precisar que as madeiras suportem, eu não sei o quanto uma água ou sujeira das próprias plantas, elas deterioram a madeira. Então, eu optei por fazer a madeira
crua, o mais barata possível, justamente para eu testar isso, né? Então, eu comprei 3 peças e com as sobras eu fiz esse móvelzinho que fica aqui no chão, com tijolos que eu peguei também comprei numa olaria. E como são recentes, eu estou fazendo esse teste. E na ligação desses espaços de jantar e de estar, você tem duas cadeiras, uma delas, essa modelo Acapulco, que é diferente, chama atenção. Por que que você foi atrás dessa peça? Então, várias coisas. Começou que eu queria uma cadeira de balanço, não tinha espaço. Depois eu queria um balanço no teto, não tinha espaço. Depois eu queria uma rede. Os blocos aqui do prédio são furados, então não ia ter estrutura. Eu fui adaptando o sonho, né? E quando eu me dei com a cadeira Acapulco, eu percebi que ela tem os fios que originalmente são aqueles fios da cadeira da fofoqueira, sabe? Mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que aqui no Brasil eles estão fazendo muito com corda náutica, né? Quando eu comprei, que também foi pela internet, peguei um preço ótimo, sabe? Um preço de ocasião, falei, não, o destino está falando para eu comprar, compra. E aí eu comprei a cadeira e quando ela chegou, eu vi que ela não é de corda náutica, ela é de PVC, mas é um PVC que imita junco. Então, de longe, parece tudo, parece palha, parece PVC, parece corda, é do gosto do freguês. Ficou muito bonita. E do lado dessa cadeira, a gente tem um móvel que eu não consegui entender direito qual é o material dele, mas é um móvel que parece um aparador, né? Que é bem interessante. Ele é um aparador. Isso aí é uma peça que veio do outro apartamento, né? Ele é de alumínio. Ele é uma peça de alumínio que era prateada, como se fosse inox, né? Como agora eu vim para um apartamento onde as fechaduras são douradas, não dá para manter a coisa do prateado, do inox, tanto essa peça, esse aparador, quanto essa estrutura de metal que ficava em cima, elas eram da mesma cor, e aí eu pintei tudo de preto e coloquei ali para fazer um cantinho do café, uma coisa, né? Essa luminária que está embaixo do móvel também é muito legal, né? Ela é feita daquelas lâminas de PVC encaixadas e forma essa bola, né? Ela é a modelo Orbit, e eu comprei ela pronta, só tive que montar, mas existe até tutoriais hoje em dia no YouTube para você comprar as placas em acetato e você mesmo faz, recorta e monta. E eu adoro essas lâmpadas, né? Só que como elas vão sujando, você precisa trocar, né? Desmontar ela, lavar, normal, porque ela é de plástico, e depois monta. Só que eu não sei montar ela, Flávia. Então, a cada vez que eu vou lavar elas, eu preciso chamar um parente para vir aqui tomar um café e montar as duas que eu tenho aqui para eu pedir, olha, elas já estão aqui, eu troco um café por uma montagem da luminária. Mas olha, eu acho que de todos os espaços do AP, o que deve ser o seu predileto é esse da sala de estar, né? A gente percebe pelas imagens que ele tem um conjunto de peças ali que devem ter um simbolismo muito grande para você. É, o puff ele faz parte do jogo de sofá que eu tinha, que ficou lá em São Paulo, né? Então eu trouxe com a ideia de quebrar um galho, vamos dizer assim, e aí eu falei, não, se eu comprar um sofá novo, eu mando revestir esse puff, né? Então ele serve, por exemplo, como o apartamento é pequeno, esse puff ele tem rodinha embaixo, né? Então ele serve como um puff, serve como um sofá agora, ele integra também ambientes quando tem bastante gente em casa. Eu moro sozinha, num apartamento pequeno, mas a minha casa sempre foi o ponto de encontro da família, tanto na cidade antiga quanto aqui, todo mundo vem para cá. Então, às vezes as pessoas falam, mas para que tanta cadeira, para que tanto sofazinho? Você mora sozinha? Primeiro que eu uso tudo. Cada hora eu estou com um humor diferente, eu estou num cantinho diferente. E aí eu coloquei esse puff ali do lado, porque
O colchão, ele estava na transversal, para testar o sofá na transversal. Agora ele está naquela posição ali, porque eu estou testando uma chaise. Então, eu coloquei o sofá nessa posição para ficar mais tranquilo, para eu assistir televisão com a perna esticada e para calcular se existe espaço para comprar um sofá com o chaise no futuro, entendeu? Então, tudo é experimentar para o definitivo. E aí, comprei uma capinha simples da cor que eu estou pretendendo comprar o sofá, troquei as capas de almofada para ir combinando com o que eu quero no futuro, e acho que está dando certo, vamos ver. E a gente tem ali no cantinho da parede uma peça bem diferente que chama a atenção, parece ser um gaveteiro na cor preta, que você escreve frases que te motivam, é isso? Não, essa eu preciso refazer porque também é uma peça do outro apartamento. Ele veio em MDF, ele é o clássico madeirite, vamos dizer assim, ele é bem fininho, bem levinho, e ele tem dez gavetinhas, né? Tanto na outra casa quanto nessa, eu coloquei como um móvel auxiliar para colocar tranqueira. A gente precisa de um porta-tranqueira, então ele fica sempre, tanto lá quanto aqui, fica do lado do sofá, e aqui eu coloco fone de ouvido, controle remoto, fio de todas as espécies que a gente não sabe para que serve, mas também não pode jogar fora, carregador de celular. E aí, quando eu comprei ele em madeira crua, a ideia aí eu pintar de preto, eu pintei com o intuito de ter um fundo de lousa. São frases dos filmes que me marcaram. Então, tem desde ET, tem Cidade de Deus, tem Goonies, tem E o Vento Levou, tem tudo. Eu vou mandar para você colocar no vídeo para você ver. E é uma ideia que é a questão da decoração afetiva, é isso. As pessoas que me conhecem, elas entram aqui e elas é muito engraçado, porque eu escuto muito assim, nossa, mas só você mesmo para ter essa ideia, isso aqui é a sua cara. Às vezes não é nada, mas a pessoa, quando conhece a gente, ela vê um objeto desse tamanhozinho e é a sua cara. Essa garrafinha era da minha avó e eu era muito pequenininha, eu ia na casa dela, eu falava assim, vó, essa garrafinha parece uma mulherzinha brava. E ela falava assim, Angélica, brava que nem você é, né? E aí a minha avó faleceu, a minha tia pegou essa garrafa e me deu, porque só eu podia ficar com essa garrafa. E do lado tem um cinzeiro que é feito de casca de castanha do Pará, que foi o meu avô que fez e deu para o meu pai de presente. E aí, quando eu ganhei a garrafinha da minha avó, eu peguei o cinzeiro do meu avô e eles estão ali, me olhando. E é claro que não dá para a gente não se deslumbrar com a beleza dessas plantas que você dispôs aí nessa parede do fundo, nesse conceito de urban jungle. Como é que as plantas entraram na sua vida e que importância isso tem no lugar que você vive? Então, Flávio, eu acho que eu acho que é um pouco resquício da pandemia, sabe? Quando eu moro sozinha e fiquei isolada por muito tempo, porque como eu sou dentista, eu não podia visitar ninguém, porque, né, eu era meio que uma pessoa perigosa de ser um vetor do vírus, então eu fiquei muito tempo em casa. E quando a gente está em casa, eu sentia muito falta de duas coisas, que era de natureza e de vida, né? Então, logo depois de uns 4 meses, eu acabei adotando meu gato, que, né, tá sempre, que é o dono da casa, né? E aí, quando eu vim para cá, eu consegui trazer esse conceito de colocar todas as plantas num lugar só, porque esse cantinho da casa, ele tem a luminosidade que uma planta precisa, né? Elas juntas, elas dão um visual muito mais imponente, é uma coisa barata, querendo ou não, desde que você não mate as plantas, você compra poucas de uma vez só e você segura ela por muito tempo. E, esse conceito do Urban Jungle, ela é justamente feita para folhagens e plantas de interior, né? Então, para fazer um projeto desse em casa, além de ser barato,
Não é nem que você não precise de uma sacada ou de um quintal, ele é quase que contraindicado, porque tudo que você precisa é de claridade. Essas plantas que tem aqui, elas não suportam sol direto, elas precisam só da luz. Então, conforme eu fui pesquisando, fui estudando e olhava para aquela parede, queria fazer alguma coisa naquela parede, e aí eu fui vendo que plantas dariam certo. Aí eu comecei a colecionar. Tem mais ou menos uns 8 meses que eu comecei, nem tem tanto tempo assim. E, e todas são diferentes, apesar de todas serem folhagens e serem de meia sombra, elas não são repetidas. Tem uma planta de cada espécie aqui, e coleção é coleção, né, Flávia? Não sei quando que eu vou parar, não. Vou até, enquanto tiver parede, enquanto tiver gancho para pendurar, eu vou colocar. Agora, Angélica, conta pra gente, como é que você se sente quando você olha como esse imóvel estava quando você pegou e hoje que ele tem tantos espaços com a tua cara, com as tuas soluções? Como é que é isso para você? Olha, Flávia, eu acho assim, eu acho que toda mudança ela traz muita ansiedade, né? Não só você mudar de um imóvel para o outro, mas muitas pessoas acabam indo para um lugar diferente, para uma cidade diferente, um país e tal. Então, eu acho que a mudança a gente faz antes de se mudar, né? É de você se abrir para essa mudança de fato e quando você chega no ambiente, você tentar fazer o máximo possível para se sentir bem, mas também aceitar as limitações que aquele lugar vai te dar, né? Então, eu nunca poderia ter. Eu tenho coisas aqui que eu não tinha no apartamento antigo e vice-versa. Tem coisas. Eu tinha uma sacada no apartamento antigo, eu não tenho aqui. E eu não posso ficar pensando no que uma sacada me faz falta, porque ela já foi. Não existe mais sacada na minha vida, né? Então, eu acho que principalmente quando você aceita as coisas e tem paciência de fazer as coisas do jeito que você quer, o meio do caminho fica muito mais tranquilo, porque você consegue fazer dar passos, né, passinhos de bebê, mas sempre em frente, né? Eu acho que a ansiedade atrapalha muito nesse sentido. A gente acaba gastando dinheiro que não tem, que não precisa, ou acaba não gastando dinheiro nenhum e nunca está bem no lugar, porque dá a impressão que o ambiente, a casa de aluguel é uma casa temporária, mas essa casa temporária pode ser 5 anos na sua vida. Você vai ficar temporariamente 5 anos, não existe, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai voltar para casa e você tem que querer voltar para casa, você tem que querer ficar em casa. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para si, entender o que você é, o que você quer, e aí você aplicar tudo aquilo que você conheceu de si no ambiente, principalmente isso. E a gente só tem a te agradecer. E você que está aí assistindo, se inscreva no canal, dê um like. E se por acaso você tiver feito recentemente uma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que nós vamos ter o maior prazer de contar a sua história. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!